Bora falar de um tema que eu não trago tanto aqui no canal, mas quem é membro do canal sabe que eu invisto, que é o Bitcoin. Vamos citar os motivos do tamanho da queda atualmente, o que nós podemos fazer agora e será que hoje seria o momento de comprar ou vender? E qual que seria o percentual ideal para a gente ter em Bitcoin na nossa carteira? Então bora para o vídeo. Antes de mais nada, para a gente poder contextualizar, no último ano o Bitcoin caiu em cerca de 28%. Porém, o que assustou muito o mercado foi a queda desde as máximas de quase 45% na cotação, ou seja, em cerca de 2 a 3 meses, o Bitcoin perdeu quase metade do seu valor de mercado. E algo que assusta muito os investidores é que praticamente tudo subiu olhando o último ano, sendo que o S&P 500 subiu 14%, a Nasdaq 16%, o Ibov quase 50%, o ouro subiu 72%, enquanto a prata no período subiu mais de 50%. Então é normal que nós investidores pensemos, será que é hora de vender Bitcoin e comprar ouro, prata, Ibov ou bolsa americana? Então é muito normal que a gente tenha esse pensamento, principalmente em mercados de queda, em que a gente acredita que a gente errou a tese, em que é hora de vender e tentar colocar todo o dinheiro no que está subindo, principalmente se a gente olha os últimos 6 meses, que o Bitcoin teve essa queda acentuada, enquanto todos os outros indicadores tiveram alta. E outros gatilhos que nos despertam ao vender o Bitcoin é que quando a gente vai buscar qualquer tipo de notícia, percebam que por mais que o vídeo possa estar falando para a gente comprar Bitcoin, a capa vermelha com o Bitcoin pegando fogo nos indica que é cilada, a cara de susto do outro influenciador também nos indica que é cilada. Então muitas vezes a gente tem essa mentalidade de que seria o momento de vender nesse mercado em queda. E por mais que nós pensemos que um mercado em queda é uma oportunidade, eu sei que é muito difícil de apertar o botão nessa hora. Então, qual que seriam os motivos da gente ter tanto medo quando o mercado cai? E muitas vezes a gente fala, se cair mais, eu vou comprar mais. Porém, na hora que o mercado cai, é que a gente realmente entende esse medo. E tem um livro do Morgan Housel que se chama A Psicologia Financeira, em que ele fala alguns dos medos que ativam dentro do nosso cérebro num mercado de baixa. Então, normalmente o cérebro interpreta esse tipo de queda semelhante a ameaças reais de medo e defesa. Então, esse tipo de mercado, o nosso cérebro nos diz que é realmente como se fosse um animal selvagem na nossa frente. Outro ponto, a aversão à perda faz com que a dor de perder dinheiro seja psicologicamente muito maior do que o prazer de ganhar. Então percebam em quais momentos que você olhou para sua carteira e falou assim, cara, nessa ação eu consegui acertar muito bem, tanto o momento de entrada, saída, dividendos, e percebam quanto que você faz esse exercício nos momentos negativos e o quanto a gente se martiriza quando você erra numa determinada ação. Então percebam, façam esse exercício em casa e vocês vão ver que vocês vão lembrar apenas dos seus erros, porque a dor da perda é muito maior do que o prazer de ganhar. Outro detalhe, em períodos de queda, todos compartilham notícias negativas, o que acentua esse medo coletivo que leva ao pânico de mercado, o que leva muitos investidores a serem mão de alface e vender rápido. E olhando o outro lado da moeda, por que nós ficamos corajosos quando o mercado sobe, assim como vem ocorrendo com o Ibovespa atualmente? Então, quando o mercado sobe, muitas pessoas veem seus ganhos aumentando e recebem esse reforço positivo, o que gera ganância e confiança, e achamos que a tendência vai continuar para sempre. Faça mais um exercício na sua casa. Com essa euforia do Ibovespa, você não fica de vez em quando pensando, cara, eu poderia ter aportado um pouco mais e ter pego um pouco mais dessa onda. Então esse é o sentimento que os americanos chamam de FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Então muitas vezes está todo mundo no meio da festa, achando que tudo vai subir para sempre, todo mundo comprando qualquer porcaria, e aí você fica pensando, eu preciso de aportar mais, eu preciso de comprar aquela ação já subiu 80%, eu vou comprar ela agora porque ela vai subir mais 80%, e muitas vezes a gente fica preso a esse movimento, principalmente em mercados de alta, então a gente quer apertar o botão de compra sempre, e em mercados de baixa, que seria um bom momento de comprar, a gente fica com muito receio de fazer compras. E esse é um indicador que eu gosto muito de olhar, que é o indicador de medo e ganância.
Esse é um indicador que não é um indicador fundamentalista, é um indicador mais voltado para o sentimento do mercado, porém percebam que em momentos de ganância normalmente não são bons pontos de compra, enquanto que em momentos de medo são momentos que geram bons pontos de compra. E olhando o último ano do Ibovespa, quando ela caiu em torno de 130 para 120 mil pontos, o indicador ficou em medo, então poderia gerar uma boa oportunidade. Depois, em meados de agosto, saiu dos 140 mil pontos e desceu para 130 mil pontos, o que gerou um medo extremo, também foi um bom ponto de compra. E atualmente nós encontramos no otimismo extremo, então muita cautela para fazer esse tipo de movimento em mercados de alta, porque normalmente não seria o melhor momento para se aportar. E agora entrando um pouco mais no assunto do Bitcoin, por que ele caiu tanto nos últimos meses? E tem alguns indicadores principais, as tensões geopolíticas e a aversão ao risco. Então as incertezas globais levam os investidores a adotar uma postura um pouco mais defensiva, enquanto o Bitcoin ainda é um ativo muito volátil. E alguns exemplos das tensões é os Estados Unidos e a China, Ucrânia e Rússia, Palestina e Israel. Outro ponto, liquidações e vendas institucionais. Então a queda foi bem acelerada por causa de algumas liquidações e vendas significativas realizadas por baleias. E percebam nessa reportagem que em meados de outubro a novembro de 2025, uma baleia cripto adormecida vendeu 1,3 bilhão em Bitcoin. Então esse cara investiu no Bitcoin a $3 e vendeu a cerca de 120 mil dólares. Então percebam que alguns investidores eles podem estar olhando para o mercado cripto agora e fazendo valer a sua aposta, vendendo uma certa participação no mercado, consequentemente puxando o preço para baixo. E outro detalhe é que ações de tecnologia normalmente se refletem no Bitcoin por ser um ativo que o pessoal também associa à tecnologia. E vejam que desde meados de fevereiro, quando as ações americanas soltaram os seus resultados do quarto tri de 2025, as grandes ações de tecnologia do S&P caíram, a Nvidia caiu 1%, o Google 4,7%, a Meta caiu cerca de 8%, e a Amazon já caiu cerca de 13%. E para nós aqui, muitas vezes parece que essa é uma queda muito pequena, porém para esse tipo de empresa grande, com muitos ativos e muitas pessoas olhando, esse é um impacto muito grande. E agora que a gente já entendeu um pouco do mercado, o que fazer? Eu não posso falar para você o que você deve fazer. Então eu vou falar o que eu tenho feito. Primeiramente, olhando aquele mesmo indicador de medo e ganância. Hoje, olhando apenas para o Bitcoin, encontra-se em medo extremo. E percebam que isso, olhando a série histórica desde 2023, nunca aconteceu. Porém, sempre que entramos em regiões de medo, foram bons momentos de compra, assim como aconteceu em meados de fevereiro de 2025, em que o Bitcoin encontrava-se na faixa dos 80 mil dólares. E nesse gráfico temos uma série histórica um pouco limitada a 2023, então saindo um pouco e entrando nesse site que mostra desde meados de 2018, e percebam que quando o Bitcoin atingiu cerca de 3.700 dólares, entrou nessa zona de medo extremo e após isso o Bitcoin atingiu 10 mil dólares, depois atingiu medo extremo novamente em cerca de 5 mil dólares, e após isso aumentou em mais de 10 vezes a cotação no período. Então, se a gente pegar diversos momentos em que ocorreram esse medo extremo, foram bons momentos de compra. Outro indicador que nos mostra que o Bitcoin poderia estar barato é o múltiplo de Mayer, e para quem não conhece, ele mostra a média histórica dos últimos 200 dias. E o múltiplo de Mayer hoje encontra-se em 0,68, e aqui embaixo eles já explicam que a média do múltiplo de Mayer desde a criação do Bitcoin é de 1,29. Então, olhando por esse indicador, ainda haveria um espaço em cerca de 100% de subida, e esse indicador de 0,68 aconteceu em apenas 7% do tempo de vida do Bitcoin. Então, esse indicador também nos fala que seria um bom ponto de compra. E chegando à pergunta final, quanto você deveria ter na sua carteira?
Hoje, eu acredito que o percentual ideal para minha carteira seriam 70% em ações, 10% renda fixa, 15% ETFs internacionais e o Bitcoin eu acredito que entre 3 a 5% seja uma fatia que eu esteja disposto a ter desse ativo na carteira, visto que é um ativo muito volátil, então se caísse a 0% não machucaria tanto assim a minha carteira e ele ainda poderia ter um potencial de valorizar em 3, 4, 5 vezes acima da cotação atual, se houvesse maior adesão de pessoas e investidores. Então, um percentual de 5% poderia se tornar 10, 15 a 20% à medida que o Bitcoin fosse se valorizando. Então fica aqui o meu convite para você também se tornar membro do meu canal, conhecer um pouco da minha planilha pessoal com mais de 65 empresas, com margem de segurança, preço teto, a rentabilidade embutida e diversos outros indicadores. Assim como mostrei no último slide, também faço aportes mesmo após essa alta, tenho feito diversos aportes e além disso, ainda mostro resumos semanais em PDF para quem não teve tempo de assistir aos vídeos e diversos e-books de uma série que eu tenho criado sobre grandes empresas. E me conta aqui, pessoal, você tem esse ativo na sua carteira ou hoje você prefere ficar um pouco de fora, prefere ficar longe desse ativo, não acredita que ele tenha bons fundamentos? Comenta aqui embaixo que também me ajuda a ter outras percepções. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.